Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um aspecto polêmico, a gente vai falar do filme Deixe-me Viver, que é um filme baseado no livro do mesmo nome, de Luiz Sérgio, e que traz ali uma reflexão sobre a vida, sobre como nós viemos aqui e sobre também o aborto. Então, preparado, Damião, para falar sobre isso? Sim, preparado. Olha, Deixe-me Viver. É um filme de 2016. O lançamento foi 13 de outubro de 2016. 1 hora 43 minutos. O diretor, o saudoso Clóvis Vieira. Saudoso Clóvis Vieira. Tive o prazer de assistir a pré-estreia ao lado do Clóvis Vieira, hoje no plano espiritual. O filme é baseado no romance Deixe-me Viver, publicado em 1988, por meio da psicografia da médium Irene Pacheco, com a autoria espiritual de Luiz Sérgio, um estudante de engenharia que desencarnou em 1973, com 23 anos, vítima de um acidente de carro. Luiz Sérgio, um jovem espírita que é convocado para escrever vários livros, sendo um deles Deixe-me Viver, sobre o aborto, embarque em uma jornada, a fim de resgatar espíritos que ainda pagam por seus pecados, e nessa missão ele vai se deparar com vários casos, e o filme mostra isso, de abandono, de rejeição, tentando fortalecer o quê? Os laços familiares, Tati. Exatamente, é uma história bem interessante, vai trazer muitas reflexões aqui para gente, mas antes a gente vai rodar nossa vinheta. Agora sim, agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente vai falar sobre Deixe-me Viver. Olha só, Deixe-me Viver é uma frase, é um pedido, né? Ele está pedindo ali para que deixe viver. E quem que está pedindo isso? Essa história, ela traz para a gente muitas reflexões. É um filme que fala diretamente sobre a vida, né? E fala também sobre o aborto. Mas a gente vai falar aqui sobre a vida. A primeira reflexão que traz esse filme é uma reflexão sobre a decisão de ter um filho, né? A responsabilidade dos pais quando decidem ter um filho. Então, no plano espiritual, o plano espiritual é preparado para a chegada de um filho e ele prepara cada um de nós para que isso aconteça. Então, prepara só a mulher? Não, prepara todas as pessoas que estão ao redor. E a responsabilidade de ter um filho é das duas partes. Então, ser pais é uma responsabilidade, é um acordo que nós temos no plano espiritual para cá. Então, a pessoa que se torna pai ou mãe são pessoas que têm essa missão aqui. Então, a missão de cuidar de outra pessoa é uma grande missão. Então, imagina, a gente precisa envolver essas pessoas de amor, a gente precisa trabalhar a educação dessas pessoas, o caráter, o moral dessas pessoas, o caráter dessas pessoas. Então, como que nós trabalhamos esses espíritos que reencarnam? Nós precisamos trabalhá-los desde que eles estão dentro da barriga, com as reflexões, com palavras amorosas. Então, tudo que nós passamos, e que os psicólogos trabalham muito isso, tudo que nós passamos enquanto estamos dentro da barriga da mãe, então, todas as frases, todas as emoções influenciam no nosso perispírito também, influenciam no nosso subconsciente em como nós seremos, como nós vamos encarar algumas coisas na nossa vida ali para frente. Também existe a nossa bagagem espiritual de outras vidas que vem com a gente? Claro, claro que sim. Então, muitas coisas influenciam para que nós sejamos quem nós somos hoje aqui. Mas é muito importante a colaboração dos pais. Então, a decisão de ser pais
é uma decisão extremamente importante. Aí você vai falar, mas Tati, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. E se isso acontecer, eu não vou querer. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma outra consciência. E aí, a gente faz alguns acordos, acho que a gente assina alguns contratos lá, né? E daí a gente fala, assino, tem que fazer tal coisa. Você fala, e assina ali, né? A gente tem alguns compromissos, né? E quando a gente vem para cá, a gente não lembra desses compromissos. E quando a gente está nessa consciência nossa mais limitada pelo nosso corpo físico e tudo mais, a gente não tem essa recordação. E a gente acaba cometendo alguns erros, claro, a gente vem para cá para errar e para acertar e para aprender com os nossos erros. E só que um filho é uma responsabilidade muito grande. E algumas pessoas não estão preparadas ali psicologicamente para aquele momento de assumir a responsabilidade do pai ou da mãe. E quantas vezes a gente vê e a gente julga? Esta pessoa não está preparada para ser mãe, blá blá blá, porque não tem idade, porque não tem isso, porque não tem emprego, ou porque não sei o quê. E daí nomes, né? Uma menina descabeçada, um menino destrambelhado. E de repente se tornam excelentes pais com a chegada do filho. De repente são pessoas maravilhosas como pais, que embora se achassem despreparados, se tornam pessoas maravilhosas com a bênção da maternidade. Então, quando a gente vê pessoas que falam, eu não quero ser mãe, não quero ser pai, ótimo. São escolhas dessas pessoas também. E aí elas têm que agir com essa responsabilidade também, né? A gente pode escolher ser mãe, ser pais, claro que sim, né? Mas a gente tem que arcar com a nossa responsabilidade diante dessas escolhas. Então, o filme traz também essa reflexão sobre as nossas decisões. Lembra que a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente tem que exercer com o nosso livre-arbítrio dentro do que a gente quer, de como nós queremos ser felizes. E acho que essa reflexão de responsabilidade, de missão dos pais aqui é bem importante, né, Damião? Sem dúvida, né? E já que estamos falando de vida, deixa eu trazer uma imagem aqui para os amigos que nos acompanham aqui na sessão Pipoca Espiritual. Essa imagem nos traz exatamente essa reflexão, né? Em favor da vida, né? E quanto é importante, né? E o filme, o Deixe-me Viver, ele relata isso, né? Ele vai mostrando todo o trabalho, né, do plano espiritual para a chegada desse ser, para a chegada de- e dessa mudança, né, dessa atitude que a Tati estava comentando, né, das mudanças que vão acontecendo ali com esses pais, com essa chegada desse herdeiro tão maravilhoso que vai chegando e de tantas responsabilidades, né? Então, falar da vida, e o filme Deixe-me Viver traz isso, né? A partir do título, né? Deixe-me viver, sabe? É a possibilidade, né? Essa grata oportunidade que temos e aquilo que a Tati estava dizendo, né? Com toda a tranquilidade, né? De cada um fazendo as suas responsabilidades, né? E porque a gente tem, né? Dentro da doutrina espírita, a gente tem no livro dos Espíritos, das questões 344 até 360, falando sobre o tema, né? Falando sobre o tema, a união da alma com o corpo. Então, e a gente vê, né? E aí a gente vai lembrar de Missionários da Luz também, do Chico, quando fala de Sigismundo, o quanto é lindo isso, né? Toda essa preparação, né, Tati? E a gente vai acompanhando no filme, a gente percebe isso, toda uma preparação, não é simplesmente, vai ali, não, tem toda uma preparação, tem todo um caminhar preparado para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Para que e aí aquilo como e
aquilo que a gente sabe, dá trabalho para os amigos do plano espiritual, como a gente dá trabalho. Porque, sabe, toda uma preparação, todo um sonho ali, para que a gente possa já estar ciente de como a coisa vai acontecer, de como vai ser feito. Então, sabe, é lindo demais essa oportunidade, né? E são aquelas coisas, né? Como é lindo quando a gente consegue ver, né, esse ser ali e ajudar nessa construção, para essa formação desse ser tão importante, né, Tati? Exatamente. Quando a gente assiste o filme, a gente vê como nós somos preparados para reencarnar. Então, existe um preparo para nós virmos para cá. Não é assim, ó, vai ser agora, né? Vai, ó, tua vez, vamos embora. Não, nós passamos por um processo de preparo para o reencarne. Então, é como se nós tivéssemos que passar novamente ali por um período de escola, onde a gente tenha que saber algumas coisas de como se adaptar, como o nosso perispírito vai se adaptar de novo, porque imagina, a gente está grande assim, mas a gente tem que voltar a ser aquele fetinho ali que o Damião mostrou ali para gente. Então, como é que a gente se adapta a isso? E no filme mostra, né, que no momento da concepção, quando existe também agrega o nosso espírito. Então, como é que funciona tudo isso? Então, é tão bonito quando ele mostra que nós somos amparados por outros amigos espirituais também, para no momento da concepção sermos colocados ali no nosso ventre materno. Então, além do período que nós temos que ser tratados no plano espiritual, no momento em que a gente tem que ir para o ventre materno, a gente tem muito amparo. Ai, mas e os espíritos ruins? Não, não, não existe espírito ruim. Todos nós somos espíritos e todos nós somos amparados igualmente. Então, para todos, exatamente, todos, 100% dos espíritos, o processo é o mesmo. Então, olha só que interessante. Então, a gente passa ali por um período escolar, vou chamar de escolar ali, onde a gente precisa desse tempo para a gente aprender como vai ser o nosso reencarne, para depois nós passarmos por esse período. E nesse período de escola, nós entramos em contato com quem serão os nossos pais. Então, essa coisa de falar, nós escolhemos os nossos pais e tudo mais. Eu não sei exatamente se são todas as pessoas que podem escolher os pais. Muitas vezes são umas sugestões do plano espiritual de dizer, o ideal será que você vá ali naquela família por causa daquela pessoa, dessa pessoa, é ensinado para nós o porquê. Então, nós passamos por esse estudo de saber o porquê de ir para essa família, nós aceitamos essa condição e depois que nós aceitamos, nós nos encontramos com os nossos pais. E como é que nós encontramos com os nossos pais? Através do desligamento que a gente tem durante a noite. Quando a gente vai dormir, a gente sonha, né? Nesses sonhos que a gente tem, a gente se desprende do nosso corpo, né? O nosso perispírito se desprende do nosso corpo, ali tem ainda um fiozinho que fica ligado ali, porque senão, quando ele desprender, a gente morreu, né? Então, quando a gente sonha, a gente está num outro estado, num estado espiritual, e daí a gente se encontra com irmãos espirituais, a gente se encontra com pessoas que estão ali no outro plano. E dessa forma, os pais se encontram com os filhos, com os futuros filhos.
E digo mais, dessa forma a gente se encontra também com os nossos amigos que já se foram, com aqueles que a gente tem saudades. Então, é uma possibilidade de nós nos encontrarmos com eles. Aí você fala, ah, mas eu não me lembro de nada dos meus sonhos. Não vai lembrar. Muitos sonhos a gente não vai lembrar. Por quê? Porque a gente não está só sonhando, a gente está se encontrando com as pessoas e a gente está resolvendo algumas coisas lá. E nessas resoluções estão ali os nossos filhos também. E quando esse bebê, né, é colocado ali no ventre materno, significa que existiu ali um acordo para que ele viesse. Então, é bem legal essa parte que aparece no filme e traz essa reflexão para a gente. Então, existiu esse acordo e esse bebê vai chegar ali. É tão bonita essa questão da geração da vida, né, Damião? Sim, e é lindo isso, né? A gente tem a oportunidade em Deixe-me Viver, e ele traz essa reflexão, né? Da gente falar da vida. E quando a gente fala, né? Falar de aborto, nós estamos falando em favor da vida, né? E aí a gente vai, eu vou lembrar aqui duas passagens do Livro dos Espíritos, que é a questão 344, em que momento a alma se une ao corpo. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento, é a questão 344. E na questão 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção, a resposta dos espíritos. Há sempre um crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida e a criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Essa é a parte da doutrina espírita, né, Tati? Sim. Kardec aborda esse assunto, ele explica esse assunto, e no filme a gente tem a parte do aborto que é provocado, né? E a consequência para esses espíritos que são abortados. E também a gente tem a consequência para os familiares, para essa mãe, para esse pai, né? Que também ficou ali na condição de encarnados. Então, você vai me perguntar, você está falando que eu não posso cometer um aborto? Você pode fazer o que você quiser. Você pode matar uma pessoa? Você pode matar. Você deveria? Não deveria. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser? Sim, a gente tem o livre-arbítrio. Mas nós temos as condições e nós temos as consequências de tudo o que nós causamos para a nossa vida e para a vida do próximo. Então, dentro do Espiritismo, a gente tem ali as informações de Kardec e que ele explica o que é e o que não é. Então, eu posso tirar a vida de alguém? Qualquer um pode tirar a vida de alguém. Só que nós não deveríamos, porque nós temos as consequências desses atos. Então, o que são as consequências desses atos? Eu tenho provas, outras provas que eu tenho que passar por causa disso, por causa desse ato cometido. Eu tenho expiações, que são as provas que eu vou ter numa próxima vida, em consequência desses atos que eu cometi, né, de tirar vidas de outras pessoas. Bom, no caso do aborto, o filme mostra como esses espíritos ficam no plano espiritual, porque são espíritos que se sentem rejeitados, porque é uma rejeição. Então, quando existe essa rejeição, esses espíritos precisam passar por um longo tratamento para que eles consigam ficar bem, vamos dizer, espiritualmente, psicologicamente. Vamos supor que a gente está aqui, ama uma pessoa incondicionalmente, encarnados aqui nós, e de repente a gente sofre uma rejeição brutal. Quando a gente sofre essa rejeição, a gente não sofre. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, né? A gente vai querer deixar de viver, a gente vai parar de comer, ou vai comer muito. A gente tem todas as
manifestações das nossas emoções no nosso corpo físico e no nosso psicológico. Muitas vezes a gente precisa de uma terapia, a gente precisa de um psicólogo, de um acompanhamento, para conseguir depois concatenar nossas ideias de novo, se tornar novamente uma pessoa equilibrada, porque essa rejeição fez muito mal para nós. Quando nós estamos no plano espiritual, nós também sofremos tudo isso. E ainda, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma consciência mais ampliada. Ou seja, a gente tem a consciência do que foi pensado pela pessoa que fez aquilo, do porquê ela fez aquilo. Então, a gente tem uma consciência maior de todo esse acontecimento. Então, imagina só você saber que você foi rejeitado por causa de um ódio, por causa de uma ganância, por causa de dinheiro, por causa de não sei o quê. Então a expectativa daquilo que você estudou para você reencarnar, que você se preparou para você reencarnar, qual a expectativa de quando a gente quer ser filho? A gente quer ser amado. A gente vai ser recebido pelos pais, a gente vai ser amado. E a expectativa é, se de repente não aconteceu. Então, o grau de frustração nosso, quando a gente sofre isso, é muito maior. E aí, muitas vezes, esses mesmos espíritos têm outras chances de fazer isso, e muitas vezes com os mesmos pais, né? De voltar ali, vamos dar uma outra chance para esses mesmos pais serem pais, né? E mais uma vez, a gente não consegue. Então, essa frustração se multiplica. Numa das histórias do filme, existe uma criança, né, um espírito que precisa voltar, ele precisa disso, e ele já nem quer mais, ele tem medo da rejeição. E daí a gente tem aquelas crianças que são medrosas demais, de que são inseguras demais, e que são espíritos que, embora eles tenham sido preparados, eles ainda têm aquela coisa da frustração que vem com eles. E como é que a gente sana isso nesses espíritos com o amor, né? Enviando a eles o máximo de amor que nós podemos. Por quê? Porque é a nossa cura sempre. É sempre a nossa. Ah, mas aí ele não vai precisar de ajuda psicológica? Vai. O que que é amor? É também nós levarmos a um terapeuta, também nós levarmos a um tratamento. Isso é amor. Então, o aborto provocado, que é o caso do filme, não é o aborto espontâneo. O aborto espontâneo é uma outra coisa. O aborto espontâneo é quando os pais querem ter esse filho, mas que existe um aborto natural, né? O corpo não sustenta esse filho. Então, esse espírito chegou a estar ali junto desse corpo, né, junto da mãe, mas que ele não conseguiu continuar essa jornada. Por quê? Aí a gente tem diversas causas que podem ter acontecido, né? Mas a causa que a gente pode dizer aqui é que esse espírito não poderia vir para cá. Ele teria um tempinho para ficar ali com aquela mãe e teria que voltar ao plano espiritual. De alguma forma, e aí a gente tem a frustração da mãe, a frustração da família, que eu entendo completamente, mas de alguma forma, essa mãe, esse pai, ajudou esse espírito e ajudou demais esse espírito que precisava só desse tempinho para ele conseguir progredir. Então, o plano espiritual, ele trabalha para que a gente sempre evolua. E eu entendo quando as pessoas falam, tá, mas acontece isso e tanta gente querendo engravidar, tanta mulher querendo ser mãe e que não consegue, como Deus é injusto de levar um filho àquela que não quer ter, aquela que depois provoca um aborto.
Será que é injusto? Será que é injustiça? Será que nós estamos sabendo lidar também com o nosso livre-arbítrio? Será que também não falta conhecimento para nós, para sabermos como lidar com as nossas dores? E como trabalhar essa parte espiritual em nós? Eu não estou falando que sabendo de tudo isso a gente não vai sentir dor, porque a gente vai sentir, tá? Uma mãe que perde um filho e não importa quanto tempo ela tem de maternidade, não importa o quanto tempo ela tem de gravidez. Ah, mas era só uma semana, você não conheceu seu filho, não importa. A dor desta mãe é uma dor gigantesca e a gente não pode falar isso para uma mãe. A gente não pode falar isso de uma perda para alguém. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala com alguém de uma perda de um filho. Não importa a idade, não importa quantos dias, é uma perda e dói demais. Então, é uma outra reflexão que fica aqui, né? O filme mostra a vida, a geração da vida, e é o que a gente deveria refletir a partir daí. Falei demais, Damião, fala um pouquinho. Não, mas, olha, eu digo o seguinte, né, nessa reflexão em favor da vida, como a gente tem que ser grato, né? Aquilo que a gente fala muito aqui, e a Tati, a gente compartilha muito disso, né? Como é importante a gratidão de quando uma criança nasce, e aí aquilo, você tem a oportunidade de estar aqui com os seus desafios, com as suas lutas, com as suas conquistas. E a primeira gratidão que a gente tem que ter é desse ser, dessa mãe que de repente aceitou, vou colocar você no mundo. Sabe, o quanto é lindo isso, sabe? E às vezes algumas pessoas falam, que é velha história, né? Quantas pessoas param e falam, ah, eu não pedi, pediu muito. A gente não lembra, né? Graças a Deus a gente não lembra. A gente pede muito. Como é lindo essa oportunidade. E já começa daí, como a gente tem que ser grato pela oportunidade de estarmos aqui, eu e a Tati, você que está nos acompanhando. Se estamos aqui porque alguém se ofereceu a dar essa oportunidade para a gente. E aí, então, aí, a partir daí, temos todos, né? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Todo o trabalho das provas que escolhemos, está lá, está lá. É como é importante, né? E esse filme nos convida, né? Nos convida a isso, né? A ler, a estudar, para ter mais informações, mais conhecimento. E, afinal, eu lembro, o Clóvis Vieira, que é o diretor do filme, ele teve 16 anos, olha só, 16 anos de pesquisa e produção para a realização do filme. E no filme também, só uma curiosidade, o Clóvis Vieira, o diretor, saudoso diretor, é o Dr. Zeus no filme, né? Mas o quanto a gente para pensar, né, Tati, dessa gratidão, a gratidão por estarmos aqui, né, Tati? E quando a gente fala de gratidão por estarmos aqui, aí o pessoal vai falar assim também, mas eu nem sei quem é meu pai, mas eu nem conheci meus pais, ou mas eu nasci por uma violência cometida com a minha mãe. E mesmo assim eu tenho que agradecer. Se não fosse por esse ato, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Então a gente precisa agradecer, mesmo essa forma bruta desse pai, que infelizmente era o que ele sabia fazer, infelizmente foi o instrumento, ou felizmente, que foi o instrumento que fez com que você chegasse até aqui. Então, quando a gente está falando do outro, a gente vai estar julgando aquela outra pessoa. Mas foi o instrumento para nós chegarmos aqui. Ah, mas meus pais são pessoas horríveis, são pessoas más, ou me trataram mal, ou me abandonaram. Mas foram o instrumento. E às vezes era só para eles serem isso mesmo, esse instrumento para trazer você aqui. Porque trazer você aqui era mais importante e fazer com que você aprendesse dessa forma também era necessário para que você evoluísse. Então, que a gente não tire a responsabilidade dos pais de serem pais. Porque
a missão de ser pais é uma missão dada pela espiritualidade também, né? E que a gente não tire o mérito das pessoas que também querem ser pais, mas que não conseguem ser pais. Das pessoas que querem ser pais e não tiveram essa oportunidade. Porque ambas são provas. Ambas são coisas que estão passando para que nós possamos aprender, crescer e evoluir. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, tudo que nós passamos, Ele está sabendo que nós passamos. E Ele está fazendo o melhor por nós. Então, muitas vezes que nós estamos passando pela dor, e pela dor mais intensa, é por algum motivo. Ah, então tudo foi Deus que mandou? Não. Mas Ele sabe. Ele sabe a dor que você está passando, o desespero que você está passando, a vitória que você está conquistando. Ele sabe tudo isso. Muitas coisas somos nós mesmos que geramos para nós. Sim? Mas outras coisas são provas que nós temos que passar para evoluir. E a gente tem que saber que a gente veio para cá para ser feliz, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode ficar esperando Deus mandar, Deus fazer um sinal divino para conseguir fazer alguma coisa. Então, que façamos a nossa parte da melhor forma possível, que valorizemos a nossa família, a nossa jornada, nosso caminhar até aqui, e que possamos fazer pelo outro e que nós gostaríamos de que fizessem por nós. Então, acho que esse filme trouxe para a gente essas reflexões aqui de vida, né, Damião? Sim, e aí aquilo que você estava trazendo, né, Tati, dessa reflexão de Deixe-me Viver, o filme de 2016, do saudoso Cláudio Vieira, essa reflexão, né, o quanto é importante, né, nós que estamos aqui fazermos a nossa parte, é aquilo, nós ganhamos esse presente. Tá, o passado está aí, é que ele sirva de trampolim para as nossas realizações, o futuro ainda não chegou, então vamos valorizar o presente, valorizar esta existência que estamos tendo. E aí, aquilo que a gente fala todo tempo, né? Insiste com você colocar em prática o amor ao próximo, né, Tati? Exatamente, todos os dias, a cada segundo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês assistam o filme, que vocês conheçam esse filme, esse conteúdo, que vocês tenham essa reflexão e que vocês curtam aqui, aproveito que vocês estão aqui ainda, curtam aqui esse vídeo, compartilhe e coloque aqui sua opinião, coloque aqui sua sugestão de filmes para a gente fazer nas próximas sextas-feiras. Vejo vocês na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, Tchau. tchau.